Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Continuamos refletindo sobre o capítulo 6 de João, hoje os versículos do 44 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Hoje, o texto de hoje, há uma mudança da interpretação. Eu falava para vocês na terça-feira, se eu não me engano, que Jesus, quando falava que era o pão da vida, ele estava se apresentando como a palavra. O texto de hoje, o versículo 48 na sequência, né, podemos entender agora sim como Eucaristia. Tanto que nós vamos ver provavelmente amanhã, nós vamos ver que vai falar: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aí ele está falando da Eucaristia. Mas vamos aos pormenores do texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Porque aquelas pessoas que já estavam andando no caminho de Deus e que buscavam servir a Deus, buscavam ouvir a palavra de Deus nas sinagogas, vão ver em Jesus a promessa, o cumprimento das promessas feitas através dos profetas. Por isso essa questão do atrair. Aquele que já anda no caminho de Deus, aquele que busca viver na justiça, vai ver em Jesus, através das suas obras, o prometido de Deus. Por isso que ele diz: o Pai que o atrai. Algo interessante também: e eu ressuscitarei no último dia. É interessante, nesse discurso, Jesus a todo momento fala: eu sou o pão da vida e eu ressuscitarei no último dia. Todo momento ele repete isso. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Aqueles que aceitam Deus em seu coração. Porque lembramos de uma coisa muito importante: o Deus nos dá liberdade. Ele não nos obriga a nada. Somos convidados a aderir ao projeto dele. Mas Deus não obriga ninguém. Todos nós temos o livre-arbítrio. Temos o poder de escolha. Eu posso escolher Deus ou não. Lembremos do encontro entre Jesus e Nicodemos. No primeiro momento, Nicodemos não vai aderir à fé em Jesus Cristo. Ele vai fazer isso no final, quando ele vai recolher o corpo de Jesus e coloca, junto com José de Arimateia, no sepulcro. Mas o encontro entre Jesus e Nicodemos não se torna discípulo de Jesus. Não no primeiro momento. O poder de escolha. Tanto que eu já falei para vocês que o Evangelho de João é o Evangelho dos opostos. Luz, trevas, dia e noite, bem e mal. E o encontro com Nicodemos, que não se torna o discípulo de Jesus, se dá à noite. No capítulo 4, o capítulo da sequência, o capítulo de Nicodemos é o terceiro. O capítulo 4, o encontro com a samaritana, que se torna discípulo de Jesus, se dá ao dia, se dá ao meio-dia. Portanto, luz. Enquanto com Nicodemos, trevas. Trevas não se torna discípulo, luz se torna discípulo. Ora, todo aquele que escutou o Pai, tá vendo? Aquilo que eu tinha falado. Aquele que ouve o Pai, aquele que busca seguir a vontade do Pai, reconhece nele o Messias, porque foi instruído pelo próprio Deus.
Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Ou seja, ele se apresenta de maneira clara que ele veio do Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho que veio do Pai. Nós não conhecemos Deus, ele sim, porque ele saiu de dentro do Pai. E aí, uma das menores frases, se não me engano, acho que é a menor frase da Escritura, versículo da Escritura, é João 6,48. Eu sou o pão da vida. Se eu não me engano, eu acho que o menor versículo da Escritura. Os vossos pais comeram maná no deserto, novamente repetindo aquilo que ele já tinha falado anteriormente, e morreram. Quem come da minha carne nunca morrerá. Eis o pão descido do céu. Quem comer dele não morrerá. Porque o poder da fé e da crença em Deus, entenda-se Cristo, garante a vida eterna. Aquele que crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? A frase de Jesus para Maria na morte do seu irmão, Lázaro. Portanto, podemos observar que a vida eterna se pontua na crença no Filho de Deus, na crença da sua palavra, na crença da salvação e da libertação proporcionada por essa palavra. Por isso que ele é alimento para a vida eterna. E aí, na sequência, ele vai dizer: quem comer deste pão viverá eternamente. O meu pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. É no alto da cruz, mediante o sacrifício dele, que ele garante a vida eterna a todo ser humano. Porque ele derruba, ele destrói o pecado e a morte, mediante o sacrifício dele. Por isso que ele vai dizer, né? Quem come a minha carne viverá eternamente. E a minha carne que eu darei é para a vida do mundo. É esta carne, é este corpo, é esta palavra que nos garantem a vida eterna. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.